programa Maravilha de Mulher está começando e hoje nós vamos falar sobre educação. É a primeira vez em um ano que nós estaremos falando um programa inteiro para você, educador que nos assiste. Nós estamos recebendo hoje a Mayara Rodrigues. Ela é professora e ela tem uma comunidade que é chamada de Além de Pro ou Além de Pro. Eu sempre vou falar Além de Pro porque aqui na região é prof, né, de professora. Mayara, obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Devo dizer que assim, estou muito feliz de conhecer você pessoalmente. E quero agradecer demais também essa oportunidade que você, né, a emissora também está me dando. E, na verdade, dando para outras professoras também, porque hoje eu estou aqui para representar uma comunidade, né? Então, eu sou muito grata. Nós que agradecemos. É um assunto que eu, como professora, né, como eu lecionei aí 15 anos, 12 anos na mesma escola, eu levanto essa bandeira, é uma das bandeiras que eu levanto dessa qualidade na educação, né? E mais do que isso, esse acompanhamento, esse olhar que a gente precisa ter com as professoras de modo geral, né? Com certeza. Porque a maioria das pessoas, quando vai falar de educação, coloca realmente o ensino em foco, mas esquecem, né, que essa ferramenta, esse canal do ensino e o aprendizado é a professora, o professor, né? Exatamente. Então, e outra, né, a gente precisa, como categoria também, começar a se autovalorizar, né, a se autorreconhecer, para que também, né, as pessoas também possam nos reconhecer. Que é isso que... Exato. A valorização começa por dentro, exato, né? Exato. Mas primeiro, todo mundo quer saber quem é a Mayara Rodrigues. Vamos lá, gente, ó, já vou falando que eu não sou tão objetiva assim com as palavras, tá, gente? Mas dá um desconto, tá? Uma professora aí comunicativa. Eu sou a Mayara Rodrigues, sou professora, trabalho com os alunos do Fundamental 1, numa escola particular em São Paulo, né? Mais precisamente em Barueri. E sou especialista em metodologias ativas na educação, então tudo que for relacionado à criatividade, inovação, protagonismo do aluno, eu trabalho, eu mexo. E além de professora, né, eu também sou escritora e sou empreendedora. E agora, né, a líder do movimento Além de Pro. Além de Pro. E a Mayara nasceu onde? Então, eu sou piauiense, sim, sou piauiense, nasci na cidade de Marcos Parente, uma cidade de 3 mil habitantes, super pequenininha, realmente no interior do Piauí. Mas aí nos anos, no começo aí dos anos 90, meu pai, né, veio para São Paulo por conta daquele boom que teve na construção civil. E trouxe a família depois, né? E aí, São Paulo nos acolheu. Sim, seu pai trabalha em que área? Ele é pedreiro. Pedreiro. Hoje, graças a Deus, né? Ele já evoluiu na profissão, né? Hoje ele tem a empresa dele. Né? Hoje ele é um construtor. Exatamente. Mas chegou mesmo pegando trabalho ali. Sim, até hoje, né? Eu falo pra ele, pai, mas... você não já criou empresa, não era para o senhor estar só liderando, né? Por que você tem... Ele gosta. Ele gosta, isso, ele gosta. Com certeza. E você veio com quantos anos? Eu cheguei aqui com 4 anos de idade. 4 anos. Eu, a minha irmã, minha mãe e... Então, a parte de escolaridade você fez em São Paulo. Exatamente. E eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe? Que eu estudei, né, a minha vida escolar toda numa escola pública. Por que eu tenho orgulho de falar isso? E de periferia. Porque eu acredito que a mentalidade que eu tenho hoje tem base, né, nessa infância, nessa experiência dentro de uma escola pública. Muitas delas, né, porque eu passei por algumas, né, porque minha mãe ficava trocando por conta de violência, essas coisas. Então, a gente trocou algumas vezes de escola, mas foi através dessa experiência que eu comecei a criar essa mentalidade de mudança, de não precisa ser tão tradicional, né? Eu era uma criança muito quieta, né? Mas muito reflexiva. Então, eu tinha pra mim... Eu lembro que eu fazia questionamentos assim, por que ela tá me fazendo copiar 4 lousas? O que tem, né? O que tem de pedagógico, didático em copiar 4 lousas? Não que, né, se alguma professora ainda faça isso, tenha problema, gente, cada um com a sua didática. Sim. Né? Mas é um estilo, né? Mas já dentro de você já tinha esse chamado para a educação, né?
de buscar novas metodologias, Sim. de entender, porque isso podia ser melhor, podia ser mais criativo, Sim. podia ser mais dinâmico. Exatamente. E nesse mesmo tempo eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças. Mas existe uma parte dessa história que eu acho muito engraçada, que inclusive a gente pode discutir aqui um pouco também, Aurora, que é quando você não sabe, não tem conhecimento que algo existe, quais são as possibilidades, as opções, isso acaba, de alguma forma, atrasando também as escolhas da sua vida, a trajetória, né, da sua vida. Sim. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai falando, gente, ó, minhas filhas, pra vocês ser alguém na vida... São duas, são você mais uma irmã. Isso, a minha irmã, um beijo pra minha irmã Mayra. Pra você ser alguém na vida, você precisa de uma profissão, você precisa de faculdade. E a gente ouvia, né? E eu realmente sempre muito estudiosa, né? E aí, eu saí do ensino médio com aquela pressão. Eu preciso ser alguém na vida. Preciso fazer faculdade. Preciso fazer. E aí, nem esperei o tempo né, de maturação desse estudo de cursinho, por exemplo, para passar numa escola pública. E aí, eu optei por educação física. Só que quando eu estava no 3º ano da faculdade de educação física, eu descobri que o curso que eu estava era de bacharelado e não de licenciatura. Para uma pessoa que sabia a vida inteira que ia trabalhar, que queria trabalhar com criança, sim, né? Sim. E aí... Já tinha certeza que seria uma professora, né? Já tinha essa certeza. E aí eu falei, nossa... Aí no 3º ano alguém, né, me trouxe esse conhecimento que tinha, na verdade, 2 tipos de curso. E esse curso de educação física, que era o de 4 anos, virou 5. Porque você fez uma adaptação para torná-lo licenciatura. Exatamente. Aí se formou em educação física. Me formei em educação física, mas para tudo na vida, né, existe um motivo, uma razão, e é sempre pro bem, né? Sim. Foi através da educação física que eu tive a minha oportunidade de trabalhar numa academia, né, de natação, num bairro muito rico de São Paulo. E nessa academia, eles tinham convênios com escolas da região. E as crianças da escola iam fazer a prática lá. E aí, né, eu dando aula de natação, eu comecei a observar que as crianças falavam inglês entre si, que as crianças pediam músicas que, né, eles achavam que eu sabia, mas não, eu não sabia, eram músicas em inglês, musiquinhas que a professora deles cantava na escola. Eu falei, nossa, mas da onde essas crianças estão vindo? E aí a minha curiosidade, né, de buscar, fui lá, vi, então, aí eu descobri o nicho do bilinguismo, né, que é um nicho dentro da educação, que estava bem no começo. Aí eu acho que essa foi o meu primeiro exercício de desenhar a minha carreira. Foi naquele momento que você pensou, eu preciso fazer algo. Exato. E traçar a minha carreira. E traçar. E aí eu falei, não, eu quero ser professora de uma escola bilíngue. Então, para isso, o que eu preciso? Inglês. O inglês. E você não falava nada de inglês? Nada, nunca tinha estudado, nunca tinha tido essa oportunidade e nem me relacionado com o inglês. Porque tem pessoas que não fazem e não estudam inglês, mas gostam de assistir um filme com legenda, se relaciona, né? Sabe algumas palavras, né? Se relaciona com a língua de alguma maneira, né? Nem escutar muitas músicas em inglês na minha adolescência eu escutava, então não tinha essa relação com essa língua, né? Só que aí eu falei, não, mas eu preciso aprender. E aí eu já tinha 22, tava com 22 anos, a minha irmã com 23, ela é um ano mais velha, e aí a gente decidiu, e assim, a minha irmã, e eu acho que vale a pena falar isso aqui, Aurora, ela é uma devoradora de livros. A importância da leitura, né, Mayara? Essa leitura, a minha irmã hoje, ela é uma leitora que lê 4 livros em paralelo, sabe? E na infância também ela lia demais, ela escolhia, brinquedo não, livro. E eu acho que isso realmente mudou o mindset dela, a mentalidade para muitas coisas. Ela, através dos livros, ela conheceu outras realidades, ela conheceu outras possibilidades, inclusive do intercâmbio. E ela me trouxe essa ideia, né, de fazer um intercâmbio fora. E aí, ela foi primeiro. E ela foi pra Irlanda mesmo? Foi pra Irlanda, em Dublin. Foi pra lá, depois de um ano eu fui. Só que assim, fiz um cursinho básico, né, de inglês, cheguei lá,
não falava nem hi direito, muito menos entendia. Porque o inglês irlandês é muito, muito fechado, sabe? Eles não abrem muito a boca, não tem uma dicção muito forte pra gente, né, associar as palavras e tudo mais. E eu fui mesmo assim. E como foi esse processo para você ter esse dinheiro para ir fazer o intercâmbio? Ah, isso é ótima pergunta. Na verdade, eu fiz tudo parcelado, tá? Eu fiz com aquele dinheiro inexistente, mas que existe, né? Então, eu fiz peguei um dinheiro emprestado, né? E parcelei as passagens. E como eu tinha minha irmã lá, eu economizei na parte que eu ficaria um mês na casa dela. E fiquei um mês mesmo, tá, gente? Porque, irmã, né? Não dá, né? Não dava. Nesse caso, não dava. Então, eu tinha um mês ali pra me estabelecer. Né? E aí, Mayara, nós vamos para o intervalo. Desculpa. Porque no segundo bloco você vai contar detalhadamente. Então, você que está em casa, fica ligada que ela vai falar de como ela foi para esse intercâmbio, como foi a vivência dela nesse intercâmbio, né? E muitos outros assuntos nós vamos falar no decorrer do programa, né? Sim. Não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Mayara Rodrigues, educadora, criadora da comunidade Além de Pro, e agora ela vai contar um pouquinho pra gente dessa história do intercâmbio, né, Mayara? Tava contando a ele. Financiou, parcelou as passagens, pegou dinheiro emprestado e foi. Então já foi com dívida, né? Já fui com dívida, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente... eu tinha, né, o apoio da minha irmã, o que foi muito importante, mas é muito importante destacar que quando ela chegou lá, ela não teve o apoio de ninguém. Né? Ela realmente foi sozinha, foi com a cara e com a coragem, deu super certo. E aí, quando eu cheguei, como eu não falava inglês, né, eu já estava na mentalidade de que eu iria aceitar o emprego que aparecesse, né? Claro que se fosse honesto, sim. E graças a Deus, apareceu o trabalho de diarista, né? Então, eu fui faxineira durante 6 meses do intercâmbio. E foi maravilhoso, porque uma foi indicando pra outra, brasileira super bem vista nessa coisa de limpeza, né? Super, super. Nossa, é bom saber, né? Porque lá, né, um fato curioso é que as casas, elas têm carpetes. Elas têm carpetes até no banheiro. Então, assim, o jeito de limpar as coisas é totalmente diferente. Né? Então, coisas que elas não se preocupam, que nós brasileiras, né, até por conta de uma cultura, nos preocupamos, é muito bem visto lá. Nossa, gente, vamos limpar o espelho, vamos limpar o box toda vez que você for, sabe? E aí, teve um tempo que eu já tava com 10 casas, assim, sabe? Ganhando meu dinheiro em euros, né? Conseguindo pagar a minha dívida. Que você tinha deixado aqui parcelado. Sim, mas, né? Sobrevivendo lá. Sobrevivendo lá, tendo essa experiência com uma nova cultura. E com esse dinheiro, né? Eu consegui também viajar e conhecer mais de 13 países na Europa, né? Que às vezes as pessoas acham que, nossa, você precisa, sabe? Precisa de inglês, precisa de dinheiro. Não, as minhas primeiras viagens foram muito, assim, muito humildes, sabe? A gente dormia em hostel, a gente levava o nosso lanchinho para os passeios. E vai, e conhece Torre Eiffel, e conhece Fontana di Trevi na Itália, e conhece, né? Então, assim... foi uma super experiência que realmente... E eu acho super bacana essa sua história, justamente por quê? Porque aquela menina que nasceu lá no Piauí, numa cidade de 3.000 habitantes, como você disse, e de repente tá lá visitando os países, né? Quando eu vi o Big Ben a primeira vez, eu olhei aquilo e falei, gente, mas será que era isso que eu via mesmo? Né, na televisão, nos filmes, era esse relógio, será? E aí a gente vai tirando, né, é muito fácil de reconhecer, né, o turista e tudo mais, mas acho que é um grande parque de diversões para quem realmente tá ali por um grande esforço, sabe? Assim, você fala, nossa, deixa eu tirar com o telefone, vou tirar uma foto com o telefone agora, gente, aqueles telefones vermelhos em Londres.
Então é um grande parque de diversões a céu aberto. As ruas, né, já são motivo de você querer parar e tirar foto. Fotos. Porque a mão é diferente, né? A mão da direção, os ônibus são diferentes. Então é um universo que vai te, primeiramente, né, abrindo a sua mentalidade do tipo, eu hoje estou aqui de frente para o Big Ben, então eu posso estar na Grécia amanhã se eu quiser. Então, assim, é tudo uma questão realmente de você se empoderar daquela energia também, né? De você achar que você pode. Por que você não pode? Né? E os seus pais? Então, né? Foi uma vivência... Porque foi a foram primeira as vez. duas meninas. Foram nós duas. E foi a primeira vez que a gente saiu de casa. Né? Foi a primeira vez. Eles deram um apoio, né? Como eles podiam. Mas... foram muitas noites, assim, que eu chorei e eu não liguei pra minha mãe, porque eu falei, se eu ligar, ela vai ficar preocupada. Então, era sempre nas ligações, nossa, tá ótimo aqui, nossa, mas às vezes você tava lá... Eu vi no seu post do Instagram, né, que você fez um post falando dessa experiência, que você chegou a comer um lanche do McDonald's por dia, e era só isso. Era só isso. Foi, assim... tinha, né, a dívida aqui no Brasil e tinha outras coisas que eu precisava fazer. Porque lá, por exemplo, em Dublin, o que é realmente muito caro é a estadia, né? O aluguel. O aluguel é muito caro lá até hoje. Então, o aluguel, eu ganhava o dinheiro das casas, né? Geralmente, no mesmo dia que eu ia limpava, eu ganhava. Mesmo, exato, né? Por dia. Exatamente. E aí eu ia juntando. E quando completava o aluguel, eu já pagava. Porque, né, pelo menos você tem um teto ali. E a questão de ser diarista ainda te exige uma outra habilidade. Porque é dinheiro todo dia, mas um dinheiro que vem fracionado. Olha, exatamente. Administrar o dinheiro, né? Foi uma habilidade realmente que eu desenvolvi nessa experiência. Né? Então, eu tinha muito medo, né, de chegar no final e não conseguir pagar o aluguel. Então, era uma coisa que era a primícia, eu tirava aluguel. E ao restante, eu ia fracionando, né? E aí, teve um momento muito difícil. Não era na época que eu ainda tinha as 10 casas, né? Eu tava começando ali a me estabelecer. E, enfim, comia lá o meu lanchinho de 350 mil, que era o chamado, né? E tava feliz da vida. Sabe? Porque eu tava ganhando muito mais. Eu tava vivendo realmente... E você se lembra quanto era a tua hora lá? 10 euros. 10 euros. 10 euros, gente. Olha, 10 euros é bastante coisa. Por hora, né? Por hora. Por hora, é bastante. Mas aí teve, né? Por isso que muita gente gosta, quer ir embora, né, Mayara? Porque você, né, por mais que você esteja em subempregos, você está ganhando um dinheiro por isso, né? E aí, quando a gente sai de uma moeda tão desvalorizada que é a nossa e vai para uma mais valorizada, a gente sente. Porque mesmo com pouco dinheiro, eu morava numa casa que tinha aquecedor, que tinha máquina de lavar, máquina de lavar louça, né? Que são coisas... Um padrão que no Brasil não tem, exatamente, né? que lá já você começa ficou 6 assim. meses lá. Não, eu fiquei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Aí, mas o inglês foi melhorando, né? Aí, eu lembro que o meu segundo emprego, e ainda paralelo com as casas, eu fui panfletar na rua principal de bares de Dublin. E a temperatura? A temperatura, tinha épocas que era abaixo de 0, mas era sempre muito frio. Eu ficava até 4 da manhã panfletando. E assim, aí foi que o meu inglês foi para as alturas, porque a cada panfleto que a pessoa entrava na casa noturna, eu ganhava uma comissão. Então, ela entregava lá o desconto, né, do ingresso, e aí eles viam no final da noite, olha, entrou tantas pessoas com o flyer da Mayara. E aí eu ganhava mais por aquilo. Então, eu comecei a desenvolver a língua. Para convencer as pessoas. Você precisava vender aquele ingresso. Exatamente. Né? Então, a minha comunicação melhorou bastante. Foi o meu primeiro contato aí com a área de vendas mesmo, né? E já aí começou o empreendedorismo ali, né? Foi ali. Porque o que eu precisava... E também por conta de segurança. Porque eu estava ali, na rua...
panfletando, e tinha, assim, pessoas de má fé, homens que existem em todos os lugares do mundo, né, que são pessoas, né, que não têm muita noção. E aí, eu precisava entender o que eles estavam me falando. É verdade. Porque você imagina... Todos os riscos que você fica exposta, Exato, né? Se você não conhece a língua. Exatamente. E aí, às vezes, você tá lá fazendo yes, yes, e no, mas você nem sabe o que você tá respondendo. Então, eu ficava muito ligada. E foi um... E aí, lá em 1 ano e 1 ano e 8 meses, isso. Você foi, então, diarista e fez panfletagem, o que mais? E no final, eu arrumei um emprego numa loja de sapatos. Nossa, que já foi o Master Blaster, né? Nossa, era o Master do Master, assim. Eu lembro que na minha turma de intercâmbio, né, pessoas que chegaram na mesma época, tanto brasileiros quanto outras nacionalidades, né, que aí eu cheguei a morar com 6 nacionalidades diferentes, né, que a gente morava tudo num lugar só. Era o auge. Nossa, ter um emprego numa loja de sapatos, né? E foi maravilhoso. Então... E como foi essa decisão de agora acabou voltar? Você voltou direto para o Brasil ou não? Você fez algo mais? Então, viajei bastante, né? Mas o que me fez voltar foi exatamente a minha carreira, que na época eu chamava de missão. Muitas pessoas, quando eu conto essa história, perguntam: por que você não ficou lá? Né? Por que você não volta? Por que isso aqui? Gente, porque eu tenho uma missão aqui. Eu tenho uma missão no Brasil. E nessa época, quando eu voltei, eu já tinha abandonado a ideia da educação física. Sim. E eu queria sala de aula, eu queria trabalhar em escola, eu queria dar aula. E aí eu voltei pro Brasil. E foi quando eu comecei as estratégias para começar a entrar nessas grandes escolas de São Paulo. Sim, e você já tinha mapeado as escolas que você gostaria de entrar? Todas. Eu fiz, eu cheguei, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, eu lembro que eu mandei um e-mail com o meu currículo para mais de 100 escolas, entre bilíngues e escolas apenas de grande porte, né? Eu acho que eu recebi uma resposta. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Você recém-chegada, provavelmente sem nenhuma experiência na educação, certo? E não ficou com medo do não. Não é? Você se arriscou, você disse: eu posso entrar nessas escolas aí de grande porte, eu posso ter o meu lugar lá. Então, eu acho que isso, né, Mayara, é uma coisa que a gente precisa frisar, esse empoderamento que vem de dentro. Porque muitas vezes a mulher faz o contrário, ela se rebaixa, né? Ela diz, síndrome de coitadinha, né? Síndrome de coitadinha. Síndrome de coitadinha, do tipo: ai, mas isso não é pra mim, nossa, mas isso é muito difícil. Ah, mas olha, eu não tenho essa qualificação, eu não tenho essa certificação, né? Sim, exatamente. Tudo tá aqui, né? E aí, quando eu realmente voltei na expectativa que eu ia encontrar fácil. Porque agora eu sei inglês. Sei inglês, então agora eu vou conseguir fácil. Só que eu não tinha pedagogia, gente, tinha esse detalhe. Eu tinha educação física, tinha licenciatura em educação física. Sim. E aí eu falei: não, mas espera, tem que existir alguma coisa que possa... Porque eu já tava com 20, quando eu voltei eu tava com 25, eu já tava completando 25 anos. Falei: não, vou entrar em mais uma faculdade, né? Pensei eu. Aí eu falei: nossa, mas se eu tivesse uma oportunidade antes, né? Se eu entrasse na área antes, aí depois eu ia fazer e já melhorava. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de, falei: gente, eu preciso conhecer pessoas que me ponham lá dentro. Network. A gente vai parar aqui nesse intervalo e nós vamos para o intervalo comercial. Vamos voltar para você falar disso, de como você conseguiu fazer esse caminho, claro, através de network, né? Não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Mayara Rodrigues, ela que é educadora e também criadora da comunidade Além de Pro. Nós estamos falando dessas aventuras todas, né? De intercâmbio e agora essa transição. Então, o que me marca muito é esse seu empoderamento. E aí você foi atrás de pessoas, então, para fazer network. Porque muitas pessoas...
quando eu faço live, eu geralmente falo essa frase, né? Que é a frase do Chico Bento. É junto dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. Né? Então, se você quer ser criativa, você tem que colar numa pessoa criativa. Se você quer melhorar sua comunicação, ande com quem é um bom comunicador. E eu queria trabalhar numa escola bilíngue. E eu falei, então eu preciso andar com essas pessoas, onde elas vivem, como, né? Do que se alimentam. Chamada do outro programa, né? Como vivem, como se alimentam. Exatamente. E aí eu comecei a mapear uns cursos na área. E para minha sorte, ia acontecer a segunda turma de pós-graduação em educação bilíngue no Brasil, em São Paulo. Pelo Instituto Singularidades. Lugar certo e hora certa para você, né? Porém, vem as dificuldades, claro, né? Vem os sabotadores, porque o grande sabotador para mim ali, naquele momento, foi o financeiro. Sim. Porque eu poderia entrar, mas eu tinha que pagar R$1.000 por mês durante 2 anos, o meu salário. E aí, o que acontece, gente? Eu não voltei do intercâmbio e já entrei numa escola e já comecei a ganhar rios de dinheiro. Não, eu fui ser recepcionista numa escola de idiomas. E eu trabalhei lá. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo do curso, falei, é ali, eu preciso entrar aqui. E fui fazer. Óbvio que eu não tinha dinheiro pra pagar, mas depois eu paguei. Sim, isso mesmo. Depois eu paguei e eu entrei. Mas o fantástico de tudo é que, como era a segunda turma, eu conheci um monte de diretor e coordenadora. Não era nem a fase das professoras estarem fazendo o curso. Eram as diretoras e coordenadoras. Então, elas me conheceram ali no ambiente de estudo. E eu sou muito estudiosa. Sim. Então, quer dizer, me destaquei, né? E aí foi quando uma me levou para a escola dela. E o mais interessante de tudo isso, gente, porque agora a gente vai falar sobre nicho de mercado. Escola bilíngue, muitas vezes as pessoas escutam e falam, não é para mim, não falo inglês. Porém, existem diversos tipos de escola bilíngue. Uma delas é a que a gente chama de 50-50. 50% do tempo as crianças são ensinadas em inglês e 50% do tempo em português. Isso significa que existem professoras de português lá dentro. E foi nessa vaga que eu entrei. Mas não como professora, ainda como assistente de professora. E lá fiquei durante 5 anos. E aí entrei na faculdade, passei no vestibular, porque eu falei, não, gente, agora eu preciso passar numa federal, né? Pra dar uma sustância nesse currículo. No currículo. E aí passei na federal, fiz o curso. Quando eu estava no último ano, abriram um edital para Portugal, para terminar o curso em Portugal. Aí eu já, será que eu vou Portugal na Escola da Ponte? Porque existe a Escola da Ponte em Portugal, né? Sim. E é o sonho, né, do educador conhecer a Escola da Ponte. O que aconteceu? Tinha vagas limitadas? Tinham vagas limitadas, mas eu apliquei, passei, aí fui para Portugal, estagiei durante 6 meses na Escola da Ponte. E aí isso engrossou seu currículo? Aí isso incorporou demais. Mas aí voltei pro Brasil de novo. Aí só passei 6 meses lá e voltei, né? E também, novamente, na expectativa que eu ia arrasar, né? Gente, foram 5 meses procurando emprego. 5 meses. Com todo esse currículo já? Com todo esse currículo. Só encontrava escolas que, sei lá, sabe, queriam me pagar um salário X. Na verdade, você tinha opção de escolas. Você não tinha a escola que você tinha projetado na sua, e eu me recusei. Na sua carreira. E aí eu me recusei. Eu me recusei a aceitar. Só que aí depois eu voltei, pra mim mesma, pra minha humildade, falei, quer saber? Eu tenho que fazer essa energia girar. Aí eu aceitei o emprego numa escola, né, que não era a que eu queria, nem bilíngue era, mas falei, intermediária. Era. Aí fui, trabalhei, depois de lá saí, fui para uma outra, e depois dessa outra eu fui para a outra que eu estou agora, que nem bilíngue é mais, é internacional. Internacional. Gente, olha, eu sou da educação, pelo menos fui da educação 15 anos, 12 anos na mesma escola,
Como eu disse, já fui coordenadora de escola há 3 anos e eu não conhecia, eu não fazia ideia deste mercado. E o que é uma escola internacional, Mayara? Uma escola internacional é uma escola que segue o currículo internacional. Então, as crianças que estudam nessa escola, ela pode estudar aqui, né, no Brasil, nessa escola, por exemplo. Porém, por conta desse selo internacional, ela pode também sair, se seus pais precisarem morar em outro país, ela vai, procura com o mesmo selo, e o que está acontecendo lá está acontecendo aqui. É um currículo que ele é seguido por diversas instituições do mundo inteiro. Né? Obviamente existe um selo, né, que a gente chama de selo IB. Então, são escolas que esses pais, né, que... existem, né, essas profissões que eles precisam ficar mudando de país o tempo inteiro, né, e tudo mais, principalmente na área de tecnologia e de ciência mesmo, né, e aí a criança, ela pode mudar, mas se ela muda de escola... Ela não sofre impacto. Não. E ela acaba, o conteúdo é o mesmo, a grade é a mesma. E é inglês, né? E aí as crianças, elas estudam as disciplinas, a maioria do tempo em inglês, 80% do tempo. E os outros 20%, elas estudam outras línguas, mas também dentro, né, tem a língua do país que está recebendo essas crianças, né? E no caso é o português. Aqui o caso é português. Então aqui, enquanto uma escola convencional, 80% da grade a gente fala em português e 20% em outras línguas, lá é o contrário. Exatamente. Aí as crianças têm aula de ciências, de geografia, de história, em inglês. Em inglês. E é isso que acontece. E aí é um currículo, como eu posso dizer, com essa mentalidade internacional, né? Então, eles não vão estudar a história do Brasil. Algumas peculiaridades, sim, mas eles vão ter contato com uma história mundial. Sim, né? E é um público muito específico, né? É um alunado muito específico. É um alunado que já está acostumado a sair do país. Exatamente, com essa cultura. Com essa cultura. Com essa cultura. De pensar dessa forma já global, entendeu? E na escola eu sou professora de português e eu atuo, né, como uma professora polivalente, porque sim, eu englobo na minha aula a grade de português, os objetivos de geografia, tudo que eu puder fazer, né, para colocar em uma mesma aula, atingir vários objetivos curriculares, eu faço, né? Então, isso também acelerou muito o meu desenvolvimento, as minhas habilidades realmente pedagógicas, porque não é fácil, né? Você dar uma aula, sei lá, de 40 minutos e ter que atingir tantos objetivos de uma vez só. Mas isso é possível. É possível. É o que eu faço. Olha, gente, assim, e depois ainda o brasileiro fala que a educação tá sucateada, mas tá porque essa categoria que somos nós, que acabamos permitindo isso, né, Mayara? Então, eu acho que a gente nem pode julgar as professoras nesse sentido. Eu acho que o que acontece e aí você é historiadora, você vai poder falar melhor, existe sim, essa mentalidade, ela é fruto de uma imposição social e de história, né? Nós não pensamos dessa forma, quando eu digo nós, eu também me coloco, porque a gente... simplesmente não se valoriza. Não é isso. Existe todo um background atrás que faz com que essa professora hoje não se valorize. Até porque, por mais que ela esteja feliz dentro da sala de aula, por mais, ela sempre vai ouvir: a sua professora é ingrata, né? E aí ela acredita. Acredita que é. Acredita. Mas Mayara, você tá falando que não existe problema? Existem muitos problemas. Porém, nós, como professoras, como pessoas que estudamos muito, entendeu? Para chegar onde a gente chegou, não interessa se é uma escola pública, se é uma escola particular, professor estuda muito. Sim. Estuda. Inclusive, é uma coisa que falam pra gente. Você, depois que se forma, se a professora não faz um monte de pós-graduação, tá fora do mercado. E aí a gente, inclusive, tem essa cultura entre nós. A cultura eles chamam de... educação continuada. Isso. Né? Não, a professora... Você fala com uma professora que não está fazendo pós, a pessoa já
Nossa, vai ser... E aí emenda uma após na outra, né? Uma atrás da outra. Óbvio que existe a questão do salário. Melhora o seu salário porque você está, né, em constante estudo. Mas, você já pensou que as professoras já pensaram que poderia ser mais fácil, gente? Não, você está desvalorizando o estudo? Não, gente, não é isso. Mas a gente não poderia pensar de uma maneira mais fácil, né? Exato. Pra gente. E eu acho que o Além de Pro surgiu disso. Porque a gente tem uma peculiaridade muito forte na nossa categoria, que é, além de professoras, a gente é psicóloga, a gente é mãe, né? Sim. A gente é assistente social, a gente é coreógrafa, a gente é cantora, a gente faz tanta coisa. Contadora de história, artesã. Escritora, é verdade. Escritora. Então, assim, a gente vai muito além. Só que essa é uma profissão que desenvolve muitas habilidades. Mas o que será que a professora faz com isso? Ela só direciona para a educação. Sendo que existe uma série de possibilidades que ela poderia estar impulsionando esses talentos dela. E foi isso que eu me deparei quando eu abri o meu Instagram, né, e comecei a comunidade. Eu me deparei com professoras brilhantes que produzem materiais incríveis e que colocam disponíveis, sabe, para qualquer pessoa baixar e ok. Ah, Mayara, mas não é certo isso? Não, gente, é certo. Mas vejam bem, por que ela não pode cobrar por um material? Ela tem 10 materiais, por que ela não pode cobrar por um? Né? Se ela estivesse cobrando R$1 por cada pessoa que baixa, será que ela não ia ter uma renda extra? Sim, exatamente. Aí nós vamos falar de educação e empreendedorismo, né? Então fique aí, nós estamos caminhando já para o último bloco, não saia daí que a Mayara vai explicar essa comunidade Além de Pro e vai falar um pouco de empreendedorismo na educação. Já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Mayara Rodrigues, lá da comunidade Além de Pro. E que história maravilhosa, que valorização da educação, em saber que no Brasil existem escolas assim, né? Já são internacionais. Internacionais, isso sim, mesmo. Sim. E Mayara, você estava falando um pouco, né, de mentalidade. Exatamente. Essa mentalidade é que realmente me trouxe até o cenário que eu estou vivendo hoje, né? É uma mentalidade que o quê? Que busca saber quais são as opções, né? Então hoje, por exemplo, tem professoras que não sabem que existem professoras, não tô falando de coordenadora, não tô falando de diretora. Professora de sala de aula. De sala de aula, que trabalha 44 horas semanais e ganha R$10.000 por mês, gente. Tem professora que não sabe disso. Falando português. Falando português. E dando aula no ciclo 1 do ensino fundamental 1. E até educação infantil. E até educação infantil. Existem. Então, quer dizer, mas você está falando isso. Não, eu estou falando porque, na verdade, vai ver, poucas pessoas sabem disso. E aí entra a questão da facilidade que eu estava falando. Por que a gente não pode olhar para uma possibilidade dessa, Aurora, e falar, eu posso ganhar R$10.000 trabalhando 44 horas semanais e dentro de sala de aula fazendo o que eu gosto? Porque a maioria das professoras que viram coordenadoras é mais por conta de financeiro. Exatamente. E eu posso falar porque eu vivi isso. Eu fui para a coordenação, fiquei 3 anos, fui realmente porque eu queria experimentar essa liderança, eu fui porque era algo que estava em mim e não pelo salário. E quando eu resolvi sair da coordenação e voltar para a sala de aula, porque eu fiz esse caminho, né, de volta para a sala de aula, porque realmente o meu território era a sala de aula. Você gostava, né? Era que você gostava. Algumas pessoas falaram, mas você vai deixar de ganhar como coordenadora? Nem incorporou ainda no seu salário, porque no estado, se você ficar 10 anos no serviço público de modo geral, se você ficar 10 anos naquela função, incorpora aquele salário, né, de coordenadora ou de gestora ou alguma coisa no salário, aí você pode voltar para a sala de aula que incorporou. Entendi. E como eu fiquei 3 anos, as pessoas falam, mas nem incorporou, você vai perder esse salário, esse benefício. E aí é esse entendimento de que não é pelo salário, né? Exato. A gente precisa começar a fazer o que a gente ama.
E aí, as professoras saem de sala de aula, isso quando tem essa opção, né, de virar uma coordenadora, uma diretora, uma orientadora, quando não, saem da educação. Sim. Né, porque, eu quero ganhar mais, eu não sou valorizada, e tá certo, né, essa mentalidade de querer mais. Mas a gente pode querer mais dentro da nossa profissão, gente. E essa mentalidade, o Além de Pro, ele é uma página do Instagram, ele é um movimento, uma mentalidade, né? E, além disso, ele é uma comunidade de pessoas, de professores, né? Professoras, que é um público majoritário lá da página, mas professores também nós temos, que querem ir além, seja na sua carreira, ou seja na sua sala de aula, ou nos seus negócios, por que não, né? Então, mas eu preciso querer ir além e ganhar 10 mil reais? Não, você não precisa. Mas você pode ir além dentro da sua sala de aula. Você pode se reinventar como as professoras, né, se reinventaram, nós professoras nos reinventamos durante essa pandemia. É possível, a pandemia veio para mostrar isso pra gente, né? Então, o além, ir além não é só, eu sou professora e aí eu vou virar outra coisa. Não, ir além, é experimentar o não experimentado e expandir a sua mentalidade para as melhores oportunidades. Porque a gente, professora, né, ela tem essa coisa de tipo, mas não é pra mim. Eu lembro quando você estava contando a sua história, né, que você falou que começou a se vestir de uma maneira diferente no ambiente escolar, as pessoas já falaram, nossa, mas... Pra que isso, né? Pra que tá querendo desaparecer? Porque ainda rola essa questão da competitividade. Mas é da professora? Não, gente, isso é algo social histórico. Existe essa competitividade entre nós. E tudo isso a gente tem que refletir. Esse tipo de discussão vocês encontram lá na página. Falando um pouco sobre empreendedorismo, hoje, né, eu fiz, na verdade, há pouco tempo eu fiz o lançamento do meu primeiro livro físico, mas eu já havia lançado 11 livros, né, em formato e-book, né, livros digitais, que é uma outra história muito legal também. E aí eu fiz o lançamento do meu livro físico, né, e aí eu comecei a experienciar isso, de toda aquela questão, desde a embalagem, a você recolher o endereço da pessoa, enviar, mexer com o dinheiro, né, administrar esse dinheiro que entra como extra, tomar decisões, porque uma empreendedora, o que mais faz é tomar decisões. Tomar decisões, né, em prol do seu negócio, não apenas de você mesma, né, sair do umbigo e pensar no macro. Então, essa experiência realmente está sendo maravilhosa para minha carreira. Eu quero expandir isso muito mais. Inclusive, quero falar em primeira mão que na segunda semana de março, lá no Além de Pro, na página @AlemDePro, eu vou dar um curso 100% gratuito e online para as professoras que querem usar o Instagram como vitrine da sua profissão. Gente, que maravilha. Tudo, gente, eu sou capricorniana, né? Então, assim, eu gosto muito dessa coisa metódica, eu gosto muito de estudar, né? Então, eu fiz um estudo sobre Instagrams de professoras. O que elas postam, do que elas gostam, será que a mesma professora que abre é a que consome da outra? Então, tudo isso eu elenquei, né, para ser mais assertiva na minha página. E aí a inscrição vai ser toda feita pelo @AlemDePro. Sim, vai ter o link lá, vai ter o link, vai ter as chamadas, vai estar tudo. Então, ali, já é uma gente. oportunidade pra gente falar agora, né? Então, quem não segue, começa a seguir, né? Sim, o Além de Pro, Pro, isso. né? Se você é daqui da região e fala Além de Pro, não tem problema. Tem problema, né? E já começa a seguir, então, as redes sociais, já fica de olho, né, nesse curso. Sim, porque mesmo que você, eu não quero abrir Instagram, tudo bem, gente, mas o Instagram, na verdade, ele é uma das ferramentas que você tem
de expandir o seu trabalho e de ter visibilidade. Sim, a nossa história aqui, né? Exato. Eu conheci a Mayara através do Instagram, através de uma live de mulheres empreendedoras, que é lá da Lidérica, que a Paula Dalbello já teve aqui, né? Já sendo entrevistada. E eu comecei a seguir a Paula, consumir os conteúdos da Paula. E numa live, né? A gente se encontrou. A gente se encontrou. Eu estava cozinhando naquele dia e assistindo a live. E a Mayara não perdeu a oportunidade, que você viu que ela não perde a oportunidade. Ela respondeu lá uma pergunta da Paula e foi a primeira que respondeu. E eu falei, nossa, eu quero essa mulher no programa. E foi quando eu fiz o convite. Então, sim, essa vitrine, né? É uma vitrine. E além de ser vitrine, pessoal, você ainda tem a oportunidade de aprender muito, porque tem muito conteúdo bom. Tem essa coisa que eu falo pra vocês de saber que existem possibilidades. Lá no Instagram é um meio de você saber que oportunidades são essas, quais são as possibilidades na minha área que eu não tô sabendo, né? E então lá, além de você poder usar o Instagram, né, como uma vitrine, como para impulsionar realmente. E outra, né? As professoras vivem falando, mas eu não sou reconhecida. Por que não usar essa ferramenta, né, para promover esse reconhecimento? Sim, é verdade. Né? Mas tem pessoas que não precisam disso. Gente, a gente pode ver uma coisa como algo positivo e como algo negativo. Eu vejo o Instagram como algo muito positivo. Sim. Né? Eu tô encontrando, hoje a gente tem o quê? Mais de 5 mil seguidoras. Eu falo seguidores porque é majoritário, mas sim. A gente tem mais de 5 mil seguidores na página. É uma página com engajamento altíssimo, sabe? Eu conheci tantas professoras, assim, fora da caixinha, sabe? Fora da caixinha mesmo. E é como eu falei, você precisa estar perto dessas pessoas também. Nem que você se questione assim, eu quero ser igual essa pessoa. Eu tive os modelos, né? A gente chama de modelos. Sim. Eu tive uma coordenadora que eu trabalhei, que eu falava pra ela, eu quero ser você, cara. Eu quero muito ser você. Hoje ela fala, Mayara, eu quero muito ser você. Mas a gente precisa ter esses modelos, né? E, Mayara, o que é importante também a gente falar é sobre esse planejamento dessa carreira intencional, né? Intencional, exatamente. Gente, isso se chama design de carreira, né? Já existem em muitas áreas. Eu nunca vi na área da educação. Estou estudando bastante para um dia poder proporcionar para vocês isso. Não é nada relacionado com coach. Não é isso. O design de carreira é você exatamente pensar onde você quer estar, quanto tempo você quer levar para estar lá e o que você precisa fazer para você estar lá nesse tempo. Né? Então é mais ou menos fugir isso. um pouco daquela coisa do preciso passar no concurso, vou ficar 25 anos, o máximo que eu vou ser a diretora de escola ou supervisora de ensino e acabou, né? Exatamente. Porque isso é a mentalidade hoje, quando você conversa com uma professora, essa é a mentalidade, né? É aquela sangria para passar no concurso público e aquela sangria para ser uma diretora de escola. E aí, quando termina a carreira, termina como diretora de escola. Pois é, gente. E professoras que estão nos aproveita e já deixa um recadinho para eles que nós estamos chegando ao fim. Professores que estão me assistindo, vocês podem ir muito mais além do que vocês imaginam, né? Eu brinco com as minhas colegas, né, que estão no Instagram, que eu quero voar, mas eu quero voar muito, muito, muito alto. Só que tem uma questão, eu não quero voar sozinha. Porque quando eu chegar lá, não vai ter graça. Então, vamos juntas, vamos expandir essa mentalidade. Você quer passar no concurso, você pode passar no concurso. Você quer abrir um negócio, você pode abrir um negócio. Você tem aí a sua habilidade de fazer materiais didáticos, você pode vender e ganhar seu dinheiro com isso, sem ninguém precisar apontar o dedo pra você, falando que você, nossa, mas é professora, não pode vender, tem que, né, ser a Madre Teresa de Calcutá. Não, vamos parar com isso, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço, viu, Mayara? Então, o arroba dela é AlemDePro, sigam aí, tá? E eu agradeço você ter saído lá de Barueri para vir aqui em São José dos Campos para essa entrevista. Eu que agradeço muito você, a Pink, e
quero te convidar também para você ir lá no meu Instagram pra gente fazer uma live também. Vamos sim. Pra gente abordar mais temas. Vamos sim. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas você pode ficar aí acompanhando toda a programação. Até o próximo programa.